cordial bom dia a cada um e a cada uma de vocês. Estamos dando início aos nossos cultos semanais, todas as quartas-feiras, que serão transmitidas pelo nosso canal no YouTube. Nós queremos iniciar esse culto na certeza da presença do nosso Deus. Nós estamos, de fato, vivendo dias difíceis, dias incertos, mas nós queremos nos reunir como comunidade acadêmica. Apesar desse distanciamento e da suspensão das nossas aulas, por enquanto, nós queremos ter a cada semana um momento de comunhão com a palavra do nosso Deus. Queremos poder orar em conjunto e fortalecer também a nossa fé. Dessa forma, eu quero dar as boas-vindas de coração a todos nós neste culto. Nós nos reunimos aqui como comunidade acadêmica da FLT em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos saúda nesta manhã com as palavras previstas para o próximo domingo da carta aos Hebreus, no capítulo 11, o verso 1, que eu passo a ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vivemos dias incertos. Estávamos com boas expectativas de retornarmos às aulas presenciais no dia 10, com o CBB já desde o dia 20 e também nesta última segunda-feira. Mas, de uma hora para outra, mais uma vez, o que tanto aguardávamos não é possível por enquanto. Estamos aguardando novamente liberação para voltarmos ao campus da FLT às nossas atividades presenciais. A carta aos Hebreus também menciona exatamente no contexto desse verso dias difíceis, dias de privação e de provação, dias de sofrimento. Por isso, o autor da carta apresenta logo após a palavra lema desta semana 17 vezes a expressão pela fé, descrevendo como várias pessoas cujas histórias nós encontramos no Antigo Testamento, como elas perseveraram e como elas foram fortalecidas porque viveram pela fé. Pela fé em Jesus Cristo, que nos possibilita viver em dias incertos a partir da certeza da fé, que nos dá a convicção do agir de Deus, mesmo quando não temos evidência nenhuma do seu agir. Esse é um bom lema para essa semana na qual nós iniciamos o nosso semestre. Assim como passamos o primeiro semestre pela fé e vimos como o nosso Senhor foi fiel, da mesma forma nós queremos iniciar esse segundo semestre e nos colocar na presença do nosso Deus em confiança e pela fé estudar teologia, pela fé aprender do Senhor a cada dia, pela fé nos preparar para o ministério e pela fé nos engajar no serviço que Ele tem preparado para nós. Nós queremos agora ter um momento de oração. Eu convido para você, aí onde você está, para baixar sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida que Tu nos dás. Nós te agradecemos que podemos nos reunir em Tua presença, também de forma virtual. Nós te agradecemos que, apesar do isolamento social pelo qual nós estamos passando, nós não estamos distantes de Ti e nem de nossa comunidade acadêmica. Nós te pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé nesses dias marcados por incertezas. Ajude-nos a enxergar a Tua mão nos conduzindo nesse tempo de deserto. Fortalece a nossa fé para que, pela fé, possamos perseverar e testemunhar em confiança o Teu Evangelho. Chegamos também na Tua presença, confessando o nosso pecado diante de Ti. Nesses dias reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa transitoriedade, mas também a nossa maldade e perversidade. Por isso clamamos pela Tua misericórdia. Por isso buscamos no Teu Filho Jesus Cristo o perdão e a nova vida. Dependemos de Ti e do Teu perdão, da Tua palavra e do agir transformador do Teu Espírito Santo. Por isso, abençoa a Tua palavra, a qual Tu nos trazes nesta manhã. Guia nossos passos, fala ao nosso coração. Oramos e agradecemos
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos agora nos preparar para ouvir a palavra do nosso Deus, que será trazida pelo professor Marcelo Jung, que também é o coordenador dos nossos cultos aqui na FLT. Por isso, e para isso, nós queremos ouvir antes a música Tua Vontade. Se você conhece essa música, cante junto aí na sua casa. Queremos louvar ao nosso Senhor, que dia a dia caminha conosco e nos ajuda a vivermos pela fé. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, tua vontade, tua vontade. Estimada comunidade acadêmica da FLT, espero que todos vocês estejam bem e rogo que Deus abençoe esse momento de culto onde nos colocamos sob a palavra de Deus. Leia o texto bíblico indicado para a pregação do próximo domingo, o 10º domingo após Pentecostes. E o texto se encontra em 1 Reis, capítulo 19, os versos 9 até 18, e eu passo a leitura. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse: Vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor,
mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com uma capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsim, ungirás sobre o rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Temos nesse texto um acontecimento que se pode chamar de a alta do tratamento de depressão do profeta Elias. O que lemos é o final de uma história de fuga e isolamento do profeta, que iniciou no verso 3 do capítulo 19. Elias se encontrava em Jezreel, que é mais ao norte de Israel, perto da Galileia. De lá, amedrontado, ele fugiu para Berseba, que fica ao sul de Israel, abaixo de Jerusalém. Em Berseba, ele deixou ali o seu auxiliar, o seu moço, e adentrou sozinho o caminho de um dia para o deserto mais ao sul. E depois dessa jornada, ele sentou-se debaixo de um arbusto e entregou os pontos. O verso 4 do capítulo 19 diz assim: Se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte para si e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Elias estava no fundo do poço. E o atestado do fundo do poço se completa com o que ele diz na leitura, nós vimos no verso 10 e verso 14: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Elias tem uma constatação de si: eu tenho sido bom e recebo em troca o mal. Coitado de mim. O que fez Elias entrar nesse estado de depressão? O que foi que o desestabilizou? O que foi que o fez desanimar? O que o desesperou? O que fez ele ter pena de si e fez desistir da própria vida? Os versos 1 e 2 do capítulo 19 revelam o que aconteceu. Uma ameaça de morte. E quem fez essa ameaça de morte foi Jezabel. Ninguém mais, ninguém menos do que a esposa do rei de Israel, o rei Acabe. Ou seja, uma pessoa que realmente podia cumprir essa ameaça. Uma ameaça de morte feita por alguém que tinha intenções reais e condições plenas de matar é algo sério? É algo que desestabiliza? É algo que desanima, que leva ao desespero e que faz desistir da vida? Sim. Talvez alguns de nós diriam, eu reagiria diferente, mas o fato é que estas circunstâncias desestabilizaram, desanimaram, desesperaram o profeta Elias e o levaram ao fundo do poço. Como foi que Deus tratou o seu profeta?
Os versículos antes da nossa leitura bíblica, os versos 5 e 8 do capítulo 19 de 1 Reis, nós vemos que num primeiro momento Deus supriu a necessidade imediata e básica de Elias. Mandou um anjo que levou a ele um lanchinho, pão quentinho sobre pedra em brasa e água fresca. Deus o deixou dormir, o alimentou de novo, ou seja, Deus não o reprovou e não o desqualificou, mas cuidou dele e o fortaleceu. No trecho que foi a leitura bíblica, nós ainda vemos mais duas ações curadoras de Deus. A primeira delas é que Deus mostrou a Elias que as circunstâncias não invalidaram o chamado de Deus para a vida de Elias. As circunstâncias não invalidaram a sua vocação de profeta. E aonde é que se vê isso? Na pergunta que Deus faz a Elias duas vezes. Elias, que fazes aqui? Esse que fazes aqui é literalmente do hebraico que há para ti aqui. É um indicativo de que Deus está dizendo para Elias: você está num lugar que não deveria estar. Você deveria estar em outro lugar e fazendo outra coisa. Que há para ti aqui? E ligada a essa pergunta, as ordens que Deus deu a Elias no final do trecho indicam aonde ele deveria estar. Deus o diz: volta para o deserto de Damasco. É interessante que essa indicação de Deus é quase a mesma distância que ele percorreu. Ele veio de Jezreel até Berseba, para o sul, e Deus diz para ele: você tem que ir de Jezreel para Damasco. Volta até lá, e lá tu deves ungir a Azael como rei da Síria, a Jeú como rei de Israel, e a Eliseu como o profeta para te substituir. Ou seja, Deus continuou tratando Elias de acordo com a vocação que Deus fez a Elias antes das circunstâncias que o desestabilizaram. Apesar destas circunstâncias, o Elias, aos olhos de Deus, continua sendo seu profeta. A voz de Deus vem até ele e Deus continua dando a ele tarefas para executar em nome de Deus. Para tratar a depressão de Elias, Deus demonstrou que as circunstâncias que desestabilizaram Elias não invalidaram a vocação de Deus na vida dele. Não fizeram os planos de Deus na vida do Elias e por meio da vida de Elias desaparecer. Eles permaneciam. Essa foi a primeira ação curadora de Deus. E a segunda ação curadora de Deus é que Deus mostrou a Elias que as circunstâncias não fizeram Deus deixar de ser Deus. E onde é que nós vemos isso? Novamente na pergunta que Deus faz: Elias, o que fazes aqui? Deus faz questão de chamar o nome do Elias. Deus quer com isso fazer com que Elias lembre o significado do seu nome. E os estudantes de hebraico aqui vão logo lembrar que o nome Elias significa Javé é Senhor, ou Javé é o meu Senhor. Essa lembrança, ela se conecta com a lembrança do contexto maior da vida de Elias. Elias estava com o foco do seu olhar nas circunstâncias da ameaça de morte por parte de Jezabel. Mas Deus amplia a visão de Elias e o lembra que antes da ameaça de Jezabel, Elias estava num embate contra Jezabel. Assim como o nome Elias significa Javé, é Senhor, o nome Jezabel é uma forma de dizer Baal é o único que existe, ou Baal é o Senhor. Baal, como nós sabemos, era a divindade dos cananeus, que era cultuada pela família de Jezabel. Jezabel era de família real, era filha do rei de Sidom, no norte de Israel fica Sidom, e quando Acabe se casou com Jezabel, ela trouxe consigo essa idolatria. O rei Acabe aderiu à idolatria, mandou construir altares para Baal no território de Israel, manteve cerca de 900 profetas de Baal com o dinheiro público,
e desviou o povo para a idolatria. E Elias foi vocacionado profeta justamente para combater essa idolatria e trazer o povo de volta à fé em Javé. A história de Elias e Jezabel é a história do embate em que se decide quem é o Senhor. Javé é o Senhor ou Baal é o Senhor. Ao ser lembrado do seu nome, Elias é lembrado que a sua profecia, em nome de Javé, relatada lá no capítulo 17, de que não choveria nos próximos anos, se cumpriu. Por 3 anos não choveu em Israel e em toda aquela região. E um detalhe é que Baal era o deus da fertilidade dos cananeus, ou seja, ele controlava a chuva. E Elias profetizou em nome de Javé que não choveria e não choveu durante 3 anos. Ao lembrar o nome do Elias, Elias também foi lembrado que durante o tempo da seca, ele foi cuidado milagrosamente por Deus. Num primeiro momento, na torrente de Querite, também está lá no capítulo 17 isso, uma torrente de água que não secou apesar da seca. E Elias tinha água para a sua sobrevivência. Naquele lugar também os corvos traziam alimento para ele todo dia, de manhã e de noite. Ele ganhava um cheeseburger. Os corvos traziam pão e carne para ele. E um detalhe é que os corvos são pássaros que não alimentam nem os seus próprios filhotes. E Deus fez com que eles alimentassem o profeta Elias. Num segundo momento, Deus cuidou milagrosamente de Elias na casa da viúva de Sarepta. Eu imagino que você lembra dessa história. Quando Elias chegou na casa dela, ela só tinha um restinho de farinha e só um pouquinho de azeite. Ia fazer o último pão para ela e para o seu filho. Iam comer, iam sentar e esperar a morte. Mas pela palavra de Deus, por meio de Elias, a farinha e o azeite não acabaram. Sempre que usavam para fazer pão, tinha mais. E aquela viúva fez muitos pães por muitos dias para ela, para o seu filho e para Elias. Aconteceu na casa daquela viúva também que o seu filho veio a falecer. E Elias orou a Deus e Deus ressuscitou o menino. Detalhe interessante que Sarepta fica no reino de Sidom, na casa de Jezabel, na casa de Baal. E é Javé quem dá alimento, é Javé quem dá a vida. Ao ser lembrado do significado do seu nome, Elias também lembra o que ele experimentou no Monte Carmelo, que está relatado no capítulo 18. No final daqueles 3 anos de seca, por ordem de Deus, Elias foi ao encontro do rei Acabe, o chamou para um desafio que mostraria quem de fato era Deus e Senhor, Javé ou Baal. Eu não vou reproduzir a história nos seus detalhes, você pode ler no capítulo 18, mas o desafio era montar um altar, colocar sobre ele o sacrifício e pedir que cada um dos seus deuses, no caso os 900 profetas de Baal iam orar a Baal, o profeta Elias ia orar a Javé, pedindo que o seu Deus mandasse fogo para queimar o sacrifício. E o Deus que mandasse fogo provaria que era realmente Deus. Se Baal mandasse fogo, Jezabel, Baal é Senhor. Agora, se Javé mandasse fogo, Elias, Javé é Senhor. Bom, os 900 profetas de Baal fizeram o altar, colocaram nele o sacrifício, fizeram todos os rituais do manual de culto deles e nada de fogo. Quando foi a vez de Elias, Elias preparou o altar, preparou o sacrifício e acrescentou algo a mais. Mandou que se buscasse muita água e despejou em cima do sacrifício, em cima do altar, fez um fosso em volta do altar, aquilo se encheu de água e quando estava pronto, então, ele orou ao Senhor, o Senhor Javé. E Deus mandou fogo, que queimou o sacrifício, que queimou as pedras do altar, que secou a água do fosso. Resultado do embate, Elias, Javé é Senhor. E de lamúria ainda Deus mandou chuva naquele dia. Ou seja,
As circunstâncias de ameaça de Jezabel desestabilizaram, desanimaram, desesperaram a Elias. Mas essas circunstâncias não fizeram que Deus deixasse de ser Deus, que Javé deixasse de ser Senhor. Deus mostrou ao Elias que, independente das circunstâncias, Elias continuava sendo vocacionado por Deus. E Deus continuava sendo o Senhor soberano sobre a vida dele e sobre toda a história. Querida comunidade acadêmica, a palavra de Deus para nós por meio desse texto é muito simples. Nós estamos vivendo em circunstâncias de ameaça. Não por parte de Jezabel, mas por parte da pandemia da Covid-19. É uma ameaça real. É uma ameaça que tem causado muitos problemas e dificuldades, que tem colhido muitas vidas ao redor do mundo, que tem nos alcançado e exigido mudança da nossa rotina, do nosso convívio, das nossas aulas, até do nosso culto. É uma ameaça que pode nos alcançar e prejudicar seriamente a nossa saúde e também nos levar à morte, inclusive. Vivemos uma circunstância de ameaça que pode sim desestabilizar, desanimar e desesperar, e tem feito isso a muitos, e tem feito isso também em pessoas entre nós. Alguns mais, outros menos desestabilizados, desanimados, desesperados. Pela sua palavra, Deus nos lembra que essa circunstância e qualquer outra não invalida a vocação que Deus fez a cada um de nós, professores, estudantes, colaboradores da FLT. Deus continua contando conosco. Deus continua querendo fazer a sua obra em nossa vida e por meio da nossa vida. As circunstâncias não mudaram o seu chamado, a sua vocação. É verdade que as formas de corresponder a esse chamado de Deus, é claro, vão sofrer alterações e vão sofrer ajustes, mas a vocação continua valendo. Então essa palavra, ela vem nos convidar a permanecermos firmes, confiantes, vivendo de modo digno da vocação de Deus para a nossa vida. A vocação continua apesar das circunstâncias. Pela sua palavra, Deus nos lembra que as circunstâncias não fazem ele deixar de ser Deus. A pandemia Covid-19 e as suas consequências não é Senhor. Deus é Senhor. A Covid-19 exige adaptações da nossa vida, da nossa maneira de nos relacionar com as outras pessoas, de viver, e todos nós e todo mundo faremos bem se nos adaptarmos para preservar a nossa saúde, a nossa vida e também a das outras pessoas. Mas Deus continua sendo Deus. Quem determina a nossa vida é Deus e não a Covid-19. E Deus nos convida a confiar. E quem sabe até adaptar um salmo muito conhecido, ainda que andemos pelo vale da Covid-19 e suas consequências, não temeremos mal nenhum, porque Deus, o Senhor, está conosco. Essa palavra, ela nos convida a nos perguntar: onde está o foco do nosso olhar? Nas circunstâncias de ameaça ou no Senhor que está acima de todas as circunstâncias? Queridos e queridas, se o nosso olhar está fixo nas circunstâncias, como estava o olhar de Elias, assim como Deus convidou Elias, Ele nos convida a olhar para Ele, para o seu senhorio, para a sua vocação para a nossa vida, e não temer, mas confiar. Evidentemente, nos adaptar naquilo que precisamos, mas confiar no nosso Senhor. Nossa vida está nas suas mãos. Estamos em tempo de Pentecostes, então roguemos que o Espírito Santo nos convença desse convite e nos capacite a confiar nele. Que Ele nos ajude a viver de modo digno da nossa vocação, do nosso Senhor, nas circunstâncias da Covid-19 e apesar dela. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.
Que esta palavra que nós acabamos de ouvir fortaleça a nossa fé e frutifique em nossa vida. Eu agora tenho alguns avisos a passar para vocês e até online eu apareço para dar avisos. Então, prestem bem atenção. Quero fazer um convite muito especial para vocês. Nós vamos ter a nossa aula inaugural do segundo semestre de forma bem diferente. Vamos na próxima terça-feira, dia 11 de agosto, às 8h30 da manhã, até às 10 horas, 10h15 mais ou menos, ter a nossa aula inaugural. Ela será online, transmitida pelo nosso canal no YouTube. O tema que nós queremos tratar com vocês também é algo inovador e diferente. Nós queremos trabalhar o tema Ministério Criativo em Dias de Pandemia. E para isso nós estamos convidando alguns egressos da FLT que estão atuando tanto no contexto da ISLB, como também da Missão Evangélica União Cristã, que vão compartilhar conosco as suas experiências de ministério agora nesses meses difíceis com a Covid-19. Como fazer trabalho com crianças nesses tempos, como fazer estudo bíblico, acompanhamento pastoral, os cultos online, como o próprio culto que nós estamos começando a fazer na FLT. Então, quais foram os desafios que eles tiveram, quais foram as dificuldades, quais foram também os aspectos importantes que eles perceberam, bem como também, obviamente, o potencial missionário que essa nova forma de ser igreja pôde proporcionar. Então, você não vai poder perder essa oportunidade. A live, então, vai ser transmitida dia 11, às 8h30 da manhã, e vocês ainda vão receber o folder eletrônico e demais informações. Segundo aviso, no mesmo dia 11, nós queremos ter, como sempre fazemos, mais uma vez a nossa Assembleia Geral. Queremos ter alguns avisos importantes e eu espero que até lá a gente possa ter alguma definição um pouco mais concreta em relação também aos decretos que nos permitem retornar para as aulas presenciais. Tá? Então vocês guardem essa data, dia 11 de agosto, terça-feira, às 14 horas. Também a convocação vocês estarão recebendo por e-mail. Hoje à noite, nós vamos iniciar um curso de extensão online em parceria com a Paróquia Luterana de Palhoça. Nós estamos muito animados, nós temos uma perspectiva muito especial, temos gente do Chile, do Paraguai, de Moçambique, de Portugal, da Alemanha e do Brasil inteiro, de norte a sul, do leste a oeste, que manifestaram interesse nessa última semana em participar conosco desse curso. E nós queremos dar oportunidade para você também participar. Será todas as quartas-feiras, durante 12 semanas, começando agora, hoje à noite, dia 5, às 19h30, e ela será transmitida pelo Facebook da Luterana Palhoça ou então pelo canal do YouTube da FLT. O curso é totalmente gratuito e se vocês, estudantes da FLT, querem ter o certificado para atividades complementares, vocês podem se inscrever diretamente com a Fernanda, mande um e-mail para ela e aí vocês não têm um custo. Tá? Porque somos estudantes da FLT, então vocês não teriam um custo desse curso de extensão, assim como os demais que nós também temos. Muito bem, vocês receberam também na última sexta-feira algumas diretrizes para as nossas aulas remotas. Nós estávamos planejando reiniciar as atividades presenciais, apesar do termo de responsabilidade da maioria de vocês ter sido informado que vocês ficariam em casa. Aqueles que se manifestaram com interesse de voltar ainda vão precisar permanecer em casa. Então, por conta disso, nós estamos nessa semana e até um tempo indeterminado ainda, tendo todas as nossas aulas apenas remotas. E por isso nós temos algumas daquelas diretrizes que são importantes que vocês observem. Deem uma lida e também qualquer dúvida, entre em contato com o professor Vitor, como coordenador do bacharelado, ou também com o professor Marcelo, coordenador do CBB. Tá? E outras dúvidas, entrem também em contato com os professores regentes das turmas de vocês. Outro aviso, os nossos cultos semanais, então, preciso só rapidamente ainda explicar alguns detalhes. Nós vamos seguir o nosso lecionário, sempre com o texto previsto para o próximo domingo. Né? Além disso, no final da pregação, no final desse momento de avisos, nós vamos encerrar a transmissão do culto pelo YouTube e vamos convidar vocês para estar na nossa sala virtual de oração, onde nós queremos juntos poder nos encontrar de forma virtual e ainda orar em conjunto e receber a bênção do nosso Deus. Tá? Então, por isso, vocês são nossos convidadas especiais para estarem toda semana participando das nossas devocionais.
sempre das 9h30 até 10h05 no máximo. Nós queremos encurtar para que vocês continuem tendo o período da pausa de 30 minutos. E por último, quero também informar vocês que o nosso canal oficial de comunicação, nesse tempo difícil, continua sendo o e-mail. Tanto a FLT quanto a ISLB, no programa de acompanhamento, bem como a MEUC, nós estamos enviando informações diretos, semanalmente, para vocês, praticamente via e-mail. Então, o nosso pedido é que vocês abram os e-mails de vocês diariamente. Como é muito incerto tantas coisas, pode ser que da noite para o dia mude tudo e a gente possa voltar ou tenha outras informações bem importantes, urgentes para vocês. Então, a gente pede que vocês possam, então, abrir os e-mails de vocês. Gente querida, cuidem-se, fiquem em casa nesse tempo. Nós vamos manter vocês sempre informados sobre a situação e também sobre o retorno das aulas presenciais. Nós queremos agora, então, nos reunir virtualmente na nossa sala de oração da FLT. Vocês já receberam o link para a gente poder encerrar esse nosso primeiro culto online da FLT em conjunto e recebermos a bênção do nosso Deus. Te encontro lá. Até!